Teve um debate muito interessante entre o Luciano Huck e a Nath Finanças, tá? Em que foi discutido uma série de assuntos, e um assunto que chamou muita atenção foi a questão do Bolsa Família. O Luciano Huck, de maneira bastante curiosa, criticou o Bolsa Família, né? E diz que beneficiários enganam o governo para ficar no programa e coisa e tal, que um programa sem uma coisa de saída é um problema, enfim. O Bolsa Família, eu já falei para vocês, eu considero que é a melhor alternativa que o governo tem para ajudar o pobre. Muito melhor do que Fome Zero, Gás do Povo, não sei o que lá. Você dá dinheiro na mão do pobre é a melhor alternativa, a mais eficiente de todas que o governo tem. Mas eu concordo com o Luciano Huck que pode não ser necessariamente o melhor. Seria melhor ainda se o governo não fizesse nada, não intervisse de nenhuma maneira, tá? Vamos entender esse caso aqui, porque eu vou trazer para vocês também aqui 3 estudos sobre o que eles chamam de UBI, né, que é Renda Básica Universal. É basicamente o Bolsa Família, você dá dinheiro para pessoas pobres, né? E o que eu acho mais interessante é justamente esses 2 últimos estudos aqui que mostram, quando você faz um estudo significativo com pessoas, com um grupo de controle, coisa e tal, que você percebe é que as famílias pioram com a ajuda da renda básica, tá? Você receber Bolsa Família é pior no longo prazo do que você não receber. Eu vou explicar para vocês por quê. E mesmo isso, um outro fator que leva que isso daqui é um problema para o Lula é a questão da satisfação pessoal. As pessoas que recebem Bolsa Família, elas tendem a elevar o nível de expectativa delas da vida e muito rapidamente elas começam a se sentir tão frustradas quanto estavam antes, quando não conseguiam comprar nada, porque agora elas têm o dinheiro, mas conseguem comprar muito pouco, o Bolsa Família não é nenhuma fortuna. Então repara que são 2 efeitos que você tem nesse caso aqui. O único estudo que é positivo para o Bolsa Família, a Renda Básica Universal, é um estudo que de 12 anos apenas, de máximo de coisa, que dá só $20 por mês. É uma renda, mas assim, é só para remover o pessoal que está na base da base da base da pirâmide, o pessoal que está realmente na miséria. Vamos entender esses estudos aqui e essa posição do Luciano Huck, que está criticando os beneficiários do programa Bolsa Família, tá? E também como que a Nath Finanças está errada também. A Nath Finanças defende o Bolsa Família, mas ela está errada também. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Índio Faz Ritual da Hilux, PT e PCC, Tudo a Ver e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O Luciano Huck, ele fez um debate nesse podcast EsferaCast aqui, né? Em que ele criticou o Bolsa Família no sentido de que não há incentivo para as pessoas saírem do Bolsa Família, né? O Bolsa Família hoje dá uma renda que é relativamente baixa, R$600 por mês não é nenhuma fortuna em lugar nenhum do Brasil. Mesmo em lugares mais pobres é um valor baixo, mas não há incentivo para a pessoa procurar emprego. Porque a verdade é que isso, em muitos lugares, principalmente lugares mais pobres, a pessoa consegue viver com R$600 por mês, né? É lógico, não é nenhuma fortuna, não vai viver bem. E, aliás, esse é exatamente o problema desse tipo de estudo. Olha só o que diz o Luciano Huck aqui, ó. Luciano Huck disse nesse sábado, dia 23 de maio, que a ineficiência da gestão pública cria escassez de oportunidades para uma mobilidade social viável. Para ele, a falta de estímulos para uma família conseguir sair do Bolsa Família. O Huck participou do 5º Fórum Esfera, promovido pelo Grupo Esfera no Guarujá, né? Ao mencionar a cidade de Senhor do Bonfim da Bahia, com estimativa de 13 mil famílias beneficiadas, o apresentador disse que, ao concentrar 50% da sua economia, 56% da sua economia no Bolsa Família, você não gera nenhum estímulo para elas saírem, né? Na verdade, elas queriam um monte de atalhos para conseguir ficar no programa ad eterno, né? Ficar para sempre no programa. Mesmo que a pessoa consiga um trabalho, consiga alguma coisa, né, ela prefere informalidade para não ter que assinar carteira e continuar recebendo o Bolsa Família. Muita gente já passou por isso, né, de pessoas que querem trabalhar, mas não quer carteira assinada porque quer continuar recebendo o Bolsa Família no final das contas. O Huck afirmou que a ineficiência da gestão pública é o maior fator da falta de oportunidades da população, em que empreendedorismo é visto como uma forma de escapar do sofrimento, né, sendo que empreendedorismo é a natureza, é o natural do ser humano. O ser humano deveria buscar empreender. As pessoas hoje em dia que têm essa noção de procurar emprego, gente, emprego é uma coisa que você faz temporariamente para aprender alguma área que você queira aprender. Ninguém vai ganhar dinheiro sendo empregado de ninguém, gente. Tem que empreender mesmo. Você tem que...
O correto é, quando você sai da universidade, você até trabalhar num emprego para você aprender aquela área, entender como é que funciona aquela área, aprender a trabalhar em equipe, coisa e tal. Isso é importante, né? Aliás, você aprende mais nisso do que na própria faculdade. Mas uma vez que você já tem uma bagagem, já tem um network de conhecimentos na área que você atua, a melhor coisa é você formar a sua própria empresa, fazer o seu, né, sair e empreender. É assim que você ganha dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro sendo empregado dos outros. Isso não existe. Em lugar nenhum se ganha dinheiro. A não ser funcionário público que acha que vai ficar rico roubando do povo brasileiro, né? Infelizmente, muitas vezes conseguem, né? Aqui, ó. O welfare state no Brasil custa 441 bilhões por ano, né? E fala sobre o benefício de prestação continuada e o Bolsa Família. Veja, o benefício de prestação continuada, eu entendo que são benefícios para pessoas que têm deficiência mental e problemas de saúde muito sérios. É aquele caso da pessoa que realmente não tem como sair, ela vai viver a vida inteira, ela vai receber aquele benefício porque não existe perspectiva dela sair dessa situação dela, né? E eu considero razoável, acho que é uma, assim, embora eu entenda que o Estado atrapalha mais do que ajuda, no frigir dos ovos, na situação geral da coisa, é interessante que as pessoas tenham essa rede de proteção. Ninguém está livre de sofrer um acidente, de ficar realmente, né, dependendo de ajuda. Agora, o Bolsa Família é o ponto em que existe a crítica aqui, tá? Que é a situação da pessoa que está passando por dificuldades, mas que não tem nenhum problema efetivo para trabalhar. A pessoa poderia trabalhar, né? Que ela não tem emprego, ou está desempregada e coisa e tal. E eu sempre vi dessa forma. Eu entendo que o Bolsa Família, como uma coisa temporária, né, uma atividade temporária enquanto a pessoa está desempregada ou está numa situação muito ruim, ou uma mulher que se separou do marido e está passando dificuldade, enfim, uma coisa temporária me parece bastante razoável, mas a verdade é que o Bolsa Família hoje em dia virou uma coisa definitiva. Como ele falou aqui, tem cidades em que a imensa maioria da população vive de Bolsa Família e é só isso mesmo que tem, não tem emprego, ninguém vai empreender, porque né, todo mundo vive de Bolsa Família, ninguém tem muito dinheiro, você acaba virando uma situação em que a coisa não funciona, não tem uma saída disso, né? E eu entendo que é cruel você colocar um limite nesse tipo de coisa, mas a verdade é que os estudos mostram que você ficar indefinidamente recebendo dinheiro do governo, isso piora a sua situação, não melhora no ao longo prazo, né? E aí, isso gerou muita crítica da esquerda, evidentemente, né? O Luciano Huck criticou aqui o Bolsa Família, a revista Fórum está falando que é absurdo, não sei o que lá, o Luciano Huck criticou o Bolsa Família, dizendo que os beneficiários enganam o governo para ficar no programa. Engano, tá? Eu sei. Já aconteceu comigo de pessoas trabalharem para mim e pedir para eu não assinar carteira porque não quer parar de receber Bolsa Família e coisa. E pediu para a pessoa certa, né? Eu acho que não vai assinar carteira é roubada mesmo, né? Então, aí a Nath Finanças respondeu, tá? A Nath Finanças resolveu responder a isso daí, tá? Não foi um debate entre os dois, foi um debate na rede, tá? Eles discutiram o assunto na rede, né? E daí a Nath Finanças falou que cada R$1 investido no Bolsa Família gera R$1,78 no PIB. E isso daqui está errado. Por quê? Porque ela está considerando isso daqui, que quando a pessoa recebe R$1 do Bolsa Família, ela vai na lojinha comprar alguma coisa. E a lojinha vai comprar do distribuidor, que vai comprar da empresa que produz. E isso tem realmente um efeito multiplicador, né? Essa circulação do dinheiro, né? Isso gera, de fato, um efeito multiplicador no PIB, né? Só que o problema, como bem lembra que o Cláudio Dantas, e é um problema real, é que o Estado não cria nada, ele não gera nada, ele transfere renda, ele tira de alguém para dar para você. Então, embora ele tenha gerado esse 1,78 aqui de valor e coisa e tal, a verdade é a seguinte, ele tirou muito mais do que 1,78 de outras pessoas para dar esse Bolsa Família. Esse é o ponto que eu coloco sempre para vocês, tá? Isso aqui é a melhor forma do governo ajudar os pobres, tá? Qualquer outra maneira de ajudar os pobres é pior. Gás para todos, sei lá o quê, esses programas que o governo dá coisa para o pobre acaba sendo muito mais ineficiente do que dar dinheiro para o pobre. Dar dinheiro para o pobre, que o pobre vai saber o que ele precisa comprar, é o mais eficiente possível no final das contas, né? Mas ainda assim, mesmo esse programa é ineficiente, porque o governo tem que tirar de outros lugares. E o que acaba acontecendo, como eu falei para vocês, é exatamente isso. Das duas, uma, para o governo ter dinheiro para dar Bolsa Família para as pessoas, ou ele teve que cobrar imposto da sociedade para botar esse dinheiro na mão das pessoas, ou ele vai imprimir dinheiro e vai aumentar a inflação e vai ser ruim porque vai tirar dinheiro das pessoas do mesmo jeito,
Ou então, para evitar a inflação, ele vai botar a taxa de juros altíssima e isso vai tirar dinheiro dos pobres do mesmo jeito. Então, das três maneiras que você tem, de qualquer jeito, o governo é ineficiente. Ah, ele gerou 1,78 em cada real do Bolsa Família. É, mas ele tirou, sei lá, R$ 3 da sociedade, porque lembra, esse dinheiro tem que ser arrecadado, esse dinheiro vai passar por funcionários públicos, vai passar pela secretaria X, Y, Z, distribuição, não sei o que lá. Tudo isso agrega ineficiência, tudo isso agrega overhead. Funcionário público tem um custo, né? Tem que pagar salário do funcionário público. Eles não trabalham de graça, não. Eles são pagos, e muito bem pagos, diga-se de passagem. Então, no final das contas, o governo tirou R$ 3 da sociedade para dar R$ 1 para o Bolsa Família, que se transforma em 1,78. Ou seja, o prejuízo, teve prejuízo no final das contas. Quem mais ganhou nessa história toda é o funcionário público. É o que acontece no Brasil, nessa coisa toda. Quem mais tira dinheiro é o governo e as pessoas que estão no governo, não o Bolsa Família, não a pessoa que recebe o Bolsa Família, nem o caso, né? E aí você entra no outro aspecto disso daqui, tá? Eu trouxe 3 estudos aqui, que são os 3 maiores estudos sobre UBI, que é o nome de Bolsa Família aí no mundo, né? Que é a Renda Básica Universal. Esse daqui é um estudo positivo. Foi feito no Quênia, com um monte de gente no Quênia. E foram 3 formatos que eles trouxeram aqui. Um formato de 12 anos de renda básica de $20. $20 é R$ 100, né? Então, isso teria teria sido um resultado. Teve o de curto prazo, que é só 2 anos, de também $100 por mês, né? E finalmente um que dava $500 de uma vez só, ou seja, não era uma renda básica mensal, dava $500 na mão da pessoa, $500 dá R$ 2.500, mas de uma vez só, e a pessoa se vira com isso. Repara que são valores bem baixinhos isso daqui, tá? Isso daqui foi no Quênia, em locais muito pobres, para realmente você pegar a pessoa que é muito pobre mesmo, né? E o que eles viram é que o de longo prazo foi o melhor deles. Esse aqui não deu muito certo, o de curto prazo também não deu muito certo, o de longo prazo é o que deu o melhor resultado lá. De qualquer forma, eles não fizeram, neste caso aqui, uma comparação com um grupo de controle. Isso que é o interessante desse outro estudo que eles fizeram aqui, ó. Que aqui, ó, o maior estudo sobre UBI feito, os resultados são desapontadores para quem advoga por esse caso, né? E o que as pessoas fazem quando elas têm uma renda extra que permite que elas trabalhem menos? O que acontece é que elas trabalham menos, elas se relaxam e não fazem mais nada, né? E daí o resultado final que eles colocam aqui desse estudo, tem o link para o estudo completo aqui, todos os dados e coisa e tal. E esse daqui é um estudo maior, tá? As pessoas recebiam cerca de $1.000 por mês e durante um período. E o fato é o seguinte: o que aconteceu no final das contas? O grupo de controle, que é o grupo que não recebeu nada, era um grupo com o mesmo nível de pobreza, com as mesmas dificuldades e coisa e tal, e que não recebeu o Bolsa Família. Depois de um tempo, depois do final do estudo, esse pessoal estava melhor, $1.500 por mês, melhor do que o grupo que recebeu o Bolsa Família. Ou seja, se o Bolsa Família você recebesse R$ 1.000 por mês, depois de um período de 5 anos, acho que foi 5 anos o estudo aqui, o outro grupo que não recebeu o Bolsa Família estava recebendo R$ 2.500, enquanto o grupo que recebeu o Bolsa Família continuava com os R$ 1.000 por mês, né? E a expectativa que dá é justamente que as pessoas elas procuram menos emprego, elas procuram menos oportunidades, elas ficam mais exigentes para irem trabalhar. Olha que coisa curiosa. Exatamente o que diz o Luciano Huck, né? O pessoal fala aqui que não é que... veja, as pessoas respondem a estímulos, né? E não é que a pessoa seja preguiçosa, é que o fato é que ela precisa menos do dinheiro. Aquele dinheiro que ela está recebendo todo mês, ela consegue viver confortavelmente, então ela acaba tendo uma urgência menor em trabalhar. O outro que foi forçado a trabalhar, porque se não trabalhasse não comia e passava fome, acabou procurando emprego, e olha só que coisa, depois de um tempo a pessoa estava melhor do que a pessoa que ficou recebendo o Bolsa Família, né? Então repara que isso é um problema real, né? Tem outro, esse aqui foi feito nos Estados Unidos, tá? Um estudo, melhoria de renda garantida, uma evidência de 2 estados americanos, e o interessante foi isso, que eles fizeram a comparação entre um grupo de controle que tinha o mesmo nível de pobreza, a mesma dificuldade que o outro, mas não recebeu o Bolsa Família e estava melhor depois de um tempo, né? E ainda teve esse outro estudo aqui que fala sobre a questão da percepção da satisfação humana.
Ou seja, as pessoas que recebiam a renda básica universal acabavam muito rapidamente ajustando a expectativa delas e se sentindo desamparadas do mesmo jeito. Ou seja, a pessoa, como ela não estava trabalhando por aquilo, ela, não, né, ela rapidamente passava a dar como necessário aquilo ali. E por isso, ela não queria procurar emprego, porque o emprego ela ia ter uma renda similar e ia ter que se esforçar. Então, ou seja, ela ajustou o patamar esperado dela de vida, né, e passou a ver aquilo como uma coisa dada, né, como um padrão dado. Isso explica um pouco porque que o Lula está com dificuldade com o pessoal do Bolsa Família. Né? O pessoal com o Bolsa Família olha para o Bolsa Família e fala, pô, mas isso aqui é pouco, não está ajudando nada, isso aqui já é o esperado. Né? E isso é um problema realmente quando você encara esse tipo de coisa. Ou seja, o resultado final dessas histórias todas aqui, o que eu falo para vocês, eu concordo com o Luciano Huck, o Bolsa Família é um programa necessário, num país pobre como o Brasil é um programa necessário, mas é alguma coisa que tinha que ser temporário de alguma forma, não pode ser algo definitivo. Né? Definitivo para o pessoal da renda básica universal, do benefício de prestação continuada, ok, porque são pessoas que são doentes, pessoas que não têm como sobreviver, é outra história. Mas o Bolsa Família, que são pessoas aptas para o trabalho, que apenas estão numa situação de pobreza momentânea, isso tinha que ser repensado realmente, cara. Realmente isso é um erro, é até para o bem dessas pessoas. Elas ficarem paradas esse tempo todo recebendo Bolsa Família acaba sendo pior para elas no longo prazo. Isso além, óbvio, do fato de que o governo é sempre ruim na hora de fazer esse tipo de coisa. Né? Tudo isso daqui gera desperdício absurdo, gera roubo absurdo, piora a situação da sociedade, mesmo que ajude algumas pessoas particulares. Então você pode entender que, pro caso das pessoas que são doentes, realmente, talvez até se justifique. O resto, não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.